livro do escritor Roque de Barros Laraia, vamos agora ao capítulo 3. Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Bom, neste capítulo 3, vamos falar sobre a participação do indivíduo. Vamos começar a leitura. Capítulo 3. Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada. Nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Este fato é tão verdadeiro nas sociedades complexas, com um alto grau de especialização, quanto nas simples, onde a especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e de idade, com exceção de algumas sociedades africanas, nas quais as mulheres desempenham papéis importantes na vida ritual e econômica. A maior parte das sociedades humanas permite uma mais ampla participação na vida cultural aos elementos do sexo masculino. Grande parte da vida ritual do Xingu, por exemplo, é interditada às mulheres. Estas não podem ver as flautas de apui e as que quebram esta interdição sofrem o risco de graves sanções. Em alguns segmentos de nossa sociedade, o trabalho fora de casa é considerado inconveniente para o sexo feminino, como já discutimos este tema na primeira parte deste trabalho, quando tratamos dos determinismos biológicos. Vamos nos limitar a uma discussão mais ampla das restrições decorrentes das categorias etárias. É óbvio que a participação de um indivíduo em uma cultura depende de sua idade, mas é necessário saber que esta afirmação permite dois tipos de explicações, uma de ordem cronológica e outra estritamente cultural. Existem limitações que são objetivamente determinadas pela idade. Uma criança não está apta para exercer certas atividades próprias de adultos, da mesma forma que um velho já não é capaz de realizar algumas tarefas. Estes impedimentos decorrem geralmente da incapacidade do desempenho de funções que dependem da força física ou agilidade, como as referentes à guerra, à caça e etc. Entre outras funções, podemos incluir as que dependem do acúmulo de uma experiência obtida através de muitos anos de preparação. Torna-se fácil entender por que estas são interditadas às crianças e aos jovens e reservadas às pessoas maduras, como certos cargos políticos e etc. No primeiro tipo de impedimento etário, as razões parecem ser bastante evidentes, o que não ocorre com o segundo tipo, quando tratamos das reações determinadas culturalmente. No primeiro tipo de impedimento etário, as razões parecem ser bastante evidentes, o que não ocorre com o segundo tipo, quando tratamos das razões determinadas culturalmente. Porque um jovem aos 18 anos pode votar, ter um emprego, ir à guerra, se não pode casar, manipular os seus bens financeiros antes dos 21 anos, sem autorização paterna? Por que um homem necessita ter 35 anos para ser um senador? Qual o argumento para impedir o acesso ao mesmo cargo para um homem de 34 anos? Por que uma jovem com 18 anos pode assistir a um determinado filme e uma outra com 17 anos, 11 meses e 20 dias não pode? Por que um assassino com exatamente 18 anos pode ir a julgamento e outro com um dia menos de vida recebe um tratamento diferenciado? Estas e outras questões estão relacionadas com a determinação do limite entre as classes etárias, ou seja, como separar objetivamente adolescentes de adultos sem incorrer em algum tipo de arbitrariedade? Os grupos tribais utilizam métodos mais evidentes para estabelecer essa distinção. Uma moça é considerada adulta logo após a primeira menstruação, podendo
podendo, a seguir, exercer plenamente todos os papéis femininos. Em contrapartida, pode-se afirmar que é evidente que uma jovem de 12 ou 13 anos não está ainda adequadamente socializada para exercer esses papéis numa sociedade complexa. Mas mesmo numa sociedade simples e a determinação idêntica para um jovem do sexo masculino não parece ser tão fácil. Provavelmente depende do desempenho individual dos candidatos a um novo status. Mas, qualquer que seja a sociedade, não existe a possibilidade de um indivíduo dominar todos os aspectos de sua cultura. Isto porque, como afirmou Marion Levy Jr., nenhum sistema de socialização é idealmente perfeito e nenhuma sociedade nenhum sistema de socialização é idealmente perfeito. Em nenhuma sociedade são todos os indivíduos igualmente bem socializados. E ninguém é perfeitamente socializado. Um indivíduo não pode ser igualmente familiarizado com todos os aspectos de sua sociedade. Pelo contrário, ele pode permanecer completamente ignorante a respeito de alguns aspectos. Exemplificando, Einstein era um gênio na física, um medíocre violonista e provavelmente seria um completo desastre como pintor. O importante, porém, é que deve existir um mínimo de participação do indivíduo na falta de conhecimento da cultura, a fim de permitir a sua articulação com os demais membros da sociedade. Todos necessitam saber como agir em determinadas situações e também como prever o comportamento dos outros. Somente assim é possível o controle de determinadas ações. Apesar disso tudo, há sempre o risco de perda do controle da situação, porque em nenhuma sociedade todas as condições são previsíveis e controladas. De fato, os indivíduos podem perder o controle da situação, embora na maioria dos casos isto não seja verdadeiro. E não o é porque o conhecimento mínimo referido abrange um certo número de padrões de comportamento que são regulares e, portanto, permitem a previsão. Todos os membros de nossa sociedade sabem que uma forma cortês de solicitar algum tipo de favor é a de preceder o pedido com a expressão "por favor". Sabem também da necessidade de agradecer formalmente o atendimento conseguido com as palavras "muito obrigado", sob a pena de não mais conseguir nada de seu interlocutor se esquecerem de pronunciar estes simples vocábulos. Estas palavras, pois, fazem parte de nossos padrões de comportamento e ignorá-las significa o rompimento de uma regra e, consequentemente, a impossibilidade de prever a resposta. Assim, a solicitação de um favor em termos imperativos pode provocar entre outras, as seguintes ações. O interlocutor atende ao pedido, finge não ouvir o pedido, nega em termos ríspidos, atender ao pedido, ou retruca com um forte palavrão. Estas alternativas somente ocorreram porque foram rompidos padrões de comportamentos que asseguravam a possibilidade de uma previsão. Tomemos ainda como exemplo os nossos termos de parentesco. Se uma pessoa denomina a outra de pai, ela espera um determinado tipo de comportamento que geralmente a beneficia. Daí a expressão popular, negócio de pai para filho. As pessoas sabem como agir e podem prever a ação de outro, mesmo quando diante de um pai com o qual nunca teve um contato anterior. Um candidato ao emprego sabe que o empregador dispõe apenas de duas alternativas básicas: conceder-lhe o lugar ou não. A surpresa ocorrerá apenas se o empregador agir de maneira inusitada,
não prevista pelas duas possibilidades de resposta. Nem sempre, porém, a falta de comunicação acontece porque um padrão de comportamento foi quebrado, mas porque, às vezes, os padrões não cobrem todas as situações possíveis. Tal fato ocorre em períodos de mudança cultural e, principalmente, quando estes são determinados por forças externas. Quando surgem fatos inesperados e de difícil manipulação. São situações sem precedentes e que, portanto, não são controladas pelo conjunto de regras ordinárias. Nem sempre os indivíduos envolvidos conseguem utilizar sua tradição cultural para contorná-las sem provocar conflitos. Alan Wills transcreve um texto de Robert Murphy acerca dos índios Munduruku, localizados no rio Madeira, que serve como exemplo para este tipo de situação. Isto ocorreu ao jovem chefe Mundukuru, quando chamado B-Boy. Ele era filho de um chefe, mas tinha sido educado por um comerciante brasileiro e se sentia superior a seus companheiros. Foi o comerciante que o nomeou capitão de Cabitutu. O papel de capitão consistia em servir de intermediário entre o grupo e as necessidades de comercialização de comercialização do caucho por parte do comerciante. Em Cabitutu, B-Boy não tinha parentes e era considerado muito jovem, e por isso tinha menos prestígio que muitos homens do povoado. No intento de fortalecer sua posição, B-Boy casou com uma viúva vários anos mais velha que ele. Considerando a mulher pouco atraente, trouxe para casa uma segunda mulher. A primeira esposa não gostou e atacou a jovem. Os irmãos da primeira obrigaram B-Boy a despedir a segunda esposa e afastá-la do povoado. B-Boy então estabeleceu a jovem em Cabruá, o povoado de seu pai. Tendo deixado a sua formosa esposa num lugar seguro, como a casa de seu pai, B-Boy voltou a Cabitutu para arranjar as coisas e acalmar os descontentes. Mas continuou com as suas maneiras arrogantes e exigentes. E assim os sentimentos do povoado foram se inflamando, sem que ele recebesse nenhum apoio de sua primeira esposa e de seus parentes. Entre eles foi crescendo cada vez mais a determinação de exterminá-lo. Enquanto isto, a pessoa de sua jovem esposa não estava tão segura como B-Boy acreditava. Seu esposo estava ausente e ela era uma moça desacompanhada. A sua retidão não foi suficiente para fazer frente aos homens de Cabruá. Breve, todos os homens do povoado, com exceção daqueles que eram afetados pela proibição do incesto, desfrutaram os favores da jovem esposa de B-Boy. O equilíbrio do poder e da moral favorecida os oponentes de B-Boy e o esforço dos que o apoiavam tornou-se cada vez mais difícil em virtude do fato de que B-Boy havia quase deixado de ser uma pessoa social. As regras já não se aplicavam a ele. Nós mesmos deixamos o lugar antes de que caísse o pano deste pequeno drama social. Mas já se podia prever a conclusão. Esta se tornou mais evidente após a nossa saída, quando Caetano caiu de uma palmeira e ficou gravemente ferido durante vários dias. Sabendo que o povo de Cabitutu lhes daria a morte, tão logo soubesse do falecimento do seu pai, B-Boy voltou imediatamente a Cabruá e ali permaneceu até que o ancião conseguisse recuperar. Durante esse período, B-Boy se acercou de mim e disse: "Sabe, se meu pai morrer, partirei desta terra e viverei na margem do rio Tapajós." Perguntei por que ele se ia. B-Boy respondeu: "Porque é muito bonito lá." B-Boy sabia que a sua vida como membro dos Munduruku estava terminada.
B-boy é um homem que não se sente em nenhuma cultura, não soube manejar as regras para viver bem na sociedade Mundukuru. Ele se considerava muito superior a ele e acreditava poder ensiná-lo. Estava colocado em um status que não lhes pertencia e onde não podia ter êxito, já que não contava com apoio de parede. No final, teve que escolher entre a morte ou o exílio. O exemplo descrito acima mostra o que pode ocorrer com uma pessoa que, por força de uma socialização inadequada, não conhece as regras de seu grupo. Embora nenhum indivíduo, repetimos, conheça totalmente o seu sistema cultural, é necessário ter um conhecimento mínimo para operar dentro do mesmo. Além disto, este conhecimento mínimo deve ser partilhado por todos os componentes da sociedade, de forma a permitir a convivência dos mesmos. Um médico pode desconhecer qual a melhor época do ano para o plantio do feijão. Um lavrador certamente desconhece as causas de certas anomalias celulares, mas ambos conhecem as regras que regulam a chamada etiqueta social, no que se refere às formas de cumprimento entre as pessoas de uma mesma sociedade. O próximo vídeo será o capítulo 4. A cultura tem uma lógica própria. Até o próximo vídeo. A cultura tem uma lógica própria.